Hoje vamos viajar no tempo para conhecer a semana mais importante para os cristãos no mundo todo, a Semana Santa. Repleta de momentos marcantes na vida de Jesus Cristo, essa semana ocupa um lugar central na fé cristã, trazendo reflexões profundas e significados especiais. Vamos acompanhar, passo a passo, os acontecimentos desde o início, no Domingo de Ramos, passando por cada dia até chegar à quinta-feira da última ceia. Para entender bem a importância da Semana Santa, precisamos voltar ao começo do ministério de Jesus e aos desafios que ele enfrentou com os líderes religiosos da época. Seus ensinamentos iam contra as tradições e as regras religiosas daquele tempo. Em vez de se prender às normas rígidas da lei judaica, Jesus explicava o verdadeiro sentido da mensagem de Deus, destacando o amor, a bondade e a misericórdia. Suas histórias, simples e cheias de sabedoria, ajudavam as pessoas a enxergar as injustiças e as convidavam a mudar por dentro e viver uma fé verdadeira. Além disso, os milagres de Jesus questionavam a visão tradicional sobre poder e religião. Ele curava doentes, expulsava espíritos maus e até trazia mortos de volta à vida, provando que tinha uma autoridade divina que ia além do que os homens podiam entender. Esses feitos incríveis despertavam admiração e surpresa, mas ao mesmo tempo, incomodavam os líderes religiosos, que viam nele uma ameaça ao seu poder. Nos dias que antecederam a condenação de Jesus, vários acontecimentos importantes marcaram sua caminhada. Um deles, em especial, enfureceu os líderes religiosos e foi o estopim para sua prisão e morte: a ressurreição de Lázaro. A história de Lázaro, contada nos evangelhos, é uma das mais impressionantes sobre os milagres de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou muito doente e acabou morrendo enquanto Jesus estava longe. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro, encontrou seus amigos tomados pelo luto e pela tristeza. Ao ver o túmulo de Lázaro, Jesus se deparou com o sofrimento da perda e a dor daqueles que amavam o homem que havia falecido. Em meio às lágrimas e ao desespero, ele mostrou sua compaixão e poder. Com uma ordem simples, pediu que removessem a pedra da entrada do túmulo e gritou com firmeza: "Lázaro, venha para fora." O que aconteceu em seguida foi um milagre grandioso. Lázaro, que já estava morto havia 4 dias, saiu do túmulo ainda enrolado nos panos usados para sepultamento. O espanto e a dúvida logo deram lugar à alegria e à admiração diante do que acabavam de testemunhar. A ressurreição de Lázaro foi uma prova do poder de Jesus sobre a morte e da esperança da vida eterna para aqueles que creem nele. Mas, enquanto muitos se maravilharam com esse milagre, outros viram aquilo como um grande desafio à autoridade religiosa. Os líderes, já incomodados com a crescente popularidade de Jesus e seus ensinamentos, consideraram a ressurreição de Lázaro uma afronta que poderia abalar sua influência. A notícia se espalhou rapidamente e causou reações diferentes entre as pessoas. Alguns ficaram encantados com o poder de Jesus e passaram a segui-lo, enquanto outros, principalmente os líderes religiosos, viram no milagre uma ameaça direta aos seus interesses e privilégios. Para os líderes religiosos, a ressurreição de Lázaro não foi apenas um feito incrível, mas um sinal de que Jesus estava conquistando cada vez mais seguidores e colocando em risco a visão tradicional da fé. Sentindo-se desafiados e temendo perder o controle sobre o povo, decidiram que a única solução era dar um fim definitivo em Jesus. Ciente de tudo isso, Jesus decidiu entrar em Jerusalém para cumprir o plano de Deus e realizar as profecias sobre o Messias. Sua entrada na cidade não foi um acaso, mas um ato pensado e cheio de significados. Esse momento é contado nos evangelhos, sendo a versão mais conhecida a do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Esse trecho é chamado de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, também conhecida como o Domingo de Ramos. A Bíblia nos conta o seguinte: quando estavam perto de Jerusalém, chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos e lhes disse: "Vão até o povoado ali adiante. Assim que chegarem, encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem e tragam para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta." Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta:
Digam ao povo de Sião: aí vem o seu rei, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram seus mantos sobre eles, e Jesus montou no animal. Uma grande multidão estendeu suas roupas pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. As pessoas que iam na frente e as que vinham atrás gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou agitada e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21, 11. O Domingo de Ramos representa um dos momentos mais marcantes da trajetória de Jesus, um acontecimento que se tornou parte essencial da tradição cristã e um símbolo forte da esperança messiânica. Nesse dia, multidões se reuniram para receber Jesus em Jerusalém, saudando-o com palmas e ramos de oliveira como um gesto de respeito e reconhecimento de sua missão divina. A chegada de Jesus a Jerusalém foi cercada de expectativa e empolgação. As histórias sobre seus ensinamentos e milagres já haviam se espalhado por toda parte, e muitos acreditavam que ele era o Messias esperado, que viria para libertar o povo de Israel. Enquanto Jesus se aproximava da cidade, montado em um jumento, um sinal de humildade e simplicidade, as multidões se reuniam nas ruas, colocando seus mantos no chão e cortando ramos de oliveira. Esse gesto demonstrava honra e respeito, algo normalmente reservado a líderes e reis. A escolha do jumento para sua entrada também tinha um significado especial, pois representava a imagem de um rei pacífico, diferente dos conquistadores militares. Os ramos de oliveira simbolizavam vitória, paz e bênçãos, sendo usados na cultura judaica como sinais de proteção e favor divino. Ao saudar Jesus com palmas e ramos, as pessoas expressavam sua fé de que ele era o rei prometido, aquele que traria libertação e redenção ao povo. Porém, nem todos estavam felizes com a chegada de Jesus. Enquanto a multidão o louvava como o filho de Davi, os líderes religiosos observavam com desconfiança e preocupação. Eles temiam que o grande apoio que Jesus estava recebendo pudesse causar uma revolta contra o domínio romano ou ameaçar sua própria posição de autoridade. Assim, enquanto o povo celebrava Jesus como o Messias tão esperado, os líderes religiosos tramavam em segredo para tirá-lo do caminho. O Domingo de Ramos deu início a uma semana cheia de acontecimentos que levariam à crucificação de Jesus. Mas naquele momento, a multidão estava cheia de esperança e expectativa, sem imaginar o que aconteceria nos próximos dias. Para eles, Jesus era o rei que viria trazer salvação e libertação, e por isso, o saudavam com alegria e entusiasmo. Se você gosta desse assunto, aproveite para apoiar o nosso canal deixando um like e se inscrevendo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Agora, vamos seguir com o conteúdo. Segunda-feira Santa e a purificação do templo. A Segunda-feira Santa foi um dia marcante na última semana de Jesus, antes de sua crucificação. Depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus voltou ao templo e fez algo que ficaria para sempre na história. Limpou o templo. Ao chegar ali naquela manhã, ele viu um cenário de comércio e bagunça. Havia vendedores oferecendo animais para sacrifícios e cambistas trocando moedas, transformando a casa de oração em um mercado. Essa situação não apenas desrespeitava a santidade do templo, mas também ia contra a verdadeira adoração que Deus deseja. Com uma mistura de tristeza e indignação, Jesus tomou uma atitude firme. Ele derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um esconderijo de ladrões. Mateus 21:13. Esse ato de Jesus não foi apenas uma demonstração de zelo pelo templo, mas também uma mensagem forte sobre a essência da verdadeira adoração. Ele queria mostrar às pessoas que Deus busca adoradores que o sirvam com sinceridade e verdade. João 4:23. A verdadeira adoração não se resume a rituais vazios ou tradições externas, mas nasce em um coração sincero,
e em uma vida transformada pelo amor e pela fé em Deus. Ao limpar o templo, Jesus estava chamando o povo de volta ao propósito original daquele lugar: ser um espaço de encontro com Deus, de oração e conexão espiritual. Ele queria que as pessoas entendessem que a adoração de verdade vai além das aparências e toca a essência do relacionamento com o Pai Celestial. Na Segunda-feira Santa, enquanto o povo de Jerusalém seguia com suas rotinas normais, Jesus os desafiava a olhar para dentro de si mesmos e refletir sobre suas prioridades. Ele os convidava a viver uma adoração verdadeira e comprometida, que não se limitasse a palavras e cerimônias, mas que se refletisse em atitudes alinhadas com a vontade de Deus. Assim, a Segunda-feira Santa nos lembra da importância de uma adoração genuína em nossas vidas. É um convite para analisarmos nosso próprio coração e nossas práticas religiosas, garantindo que nosso compromisso com Deus seja sincero e verdadeiro. Também nos recorda que a casa de Deus deve ser um lugar de oração e comunhão, onde encontramos sua presença viva e somos transformados por seu amor e graça. A Terça-feira Santa e os ensinos no templo. A Terça-feira Santa foi um dia intenso e marcante no ministério de Jesus durante a Semana Santa. Após a limpeza do templo na Segunda-feira Santa, ele continuou ensinando em Jerusalém, enfrentando desafios e questionamentos dos líderes religiosos. Neste dia, Jesus se dedicou a transmitir ensinamentos profundos e impactantes, usando parábolas e confrontos diretos para expor a hipocrisia e a falta de entendimento dos mestres da lei daquela época. Entre as histórias mais conhecidas que ele contou nesse dia, destaca-se a parábola dos 2 filhos, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Na manhã clara, diante de várias pessoas comuns e de líderes religiosos, Jesus começou a contar a parábola. Um homem tinha 2 filhos. Falando com o primeiro, ele disse: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." O filho respondeu: "Não quero", mas depois mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Essa foi a primeira parte da parábola. O público escutava com atenção enquanto Jesus explicava a história dos 2 filhos e as reações deles ao pedido do pai. O primeiro filho, inicialmente, respondeu com desobediência e recusa, mas depois de pensar melhor, decidiu obedecer e foi trabalhar na vinha. Enquanto as pessoas refletiam sobre o destino desse filho, Jesus continuou. Depois, o pai falou com o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: "Sim, Senhor", mas não foi. Neste ponto da parábola, os ouvintes notavam a mudança no comportamento dos filhos. O segundo filho, ao contrário do primeiro, inicialmente concordou em obedecer ao pedido do pai, mas no fim, não cumpriu sua palavra. Após contar a história dos 2 filhos, Jesus fez uma pergunta para reflexão: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os ouvintes refletiam sobre a pergunta de Jesus, considerando as ações contraditórias dos filhos. Eles percebiam que, apesar da recusa inicial do primeiro filho, ele acabou obedecendo e fazendo a vontade do Pai, enquanto o segundo filho, embora tenha prometido obedecer, não fez o que disse. Finalmente, Jesus aplicou a lição da parábola aos líderes religiosos que o ouviam. "Eu digo a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, pois João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem acreditaram nele." Com essas palavras, Jesus revelou o verdadeiro sentido da parábola. Ele estava apontando a atitude dos líderes religiosos, que apesar de suas declarações de piedade e obediência, estavam falhando em fazer a vontade de Deus. Enquanto isso, aqueles que pareciam distantes de Deus, como os cobradores de impostos e as prostitutas, estavam mostrando arrependimento e fé verdadeira. Assim, a parábola dos 2 filhos é uma lição forte sobre a importância da verdadeira obediência e arrependimento diante de Deus, independentemente das aparências ou das palavras vazias. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes e a nos arrependermos sinceramente diante de Deus, sabendo que a verdadeira fé se mostra em ações de obediência e amor ao próximo. Após explicar a lição da história, Jesus começou a contar outra parábola, conhecida como a parábola dos lavradores maus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46.
Nessa passagem, Jesus disse o seguinte: escutem outra parábola. Havia um dono que plantou uma vinha. Ele a cercou, fez um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, alugou a vinha a alguns lavradores e viajou para longe. Com essa introdução, Jesus preparou o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um dono que, ao preparar sua vinha, fez grandes investimentos para garantir uma boa colheita. Ele então entregou a vinha aos cuidados dos lavradores, esperando que eles cuidassem dela com atenção e fidelidade. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores para pegar sua parte dos frutos. Mas os lavradores pegaram os servos dele, bateram em um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Essa virada na história chocou os ouvintes. Eles viam a traição e violência dos lavradores, que se recusaram a dar ao dono os frutos da vinha, e, em vez disso, atacaram seus servos. Jesus continuou: então, ele enviou outros servos, mais que os primeiros, e os lavradores trataram os novos servos da mesma forma. Por fim, enviou-lhes seu filho pensando: eles vão respeitar meu filho. A inclusão do filho do dono na história trouxe um toque emocional e dramático à parábola. Os ouvintes sentiram a expectativa e esperança do dono, acreditando que os lavradores iriam respeitar seu filho. No entanto, a resposta dos lavradores foi trágica e fatal. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a herança dele. Então pegaram-no, o expulsaram da vinha e o mataram. Por fim, Jesus fez uma pergunta para reflexão. Portanto, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses lavradores? A resposta era clara para os ouvintes. Ele vai trazer esses maus à justiça e arrendará a vinha a outros lavradores, que darão a sua parte dos frutos no tempo certo. Assim, Jesus concluiu a parábola, destacando a justiça divina que seria feita contra os lavradores maus e a transferência da vinha para outros que seriam mais responsáveis e fiéis em sua tarefa. A parábola dos lavradores maus é uma forte lição sobre a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos da sua época e as trágicas consequências da desobediência e falta de fé. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria resposta à autoridade e liderança de Cristo em nossas vidas, e nos lembra da importância de vivermos com lealdade e agradecimento a Deus. Outra parábola muito significativa é a conhecida como a parábola do banquete de casamento, registrada em Mateus 22, versículos 1 a 14. Nela, Jesus explica: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Com essa introdução, Jesus montou o cenário da parábola. Os ouvintes imaginavam um rei que, ao celebrar o casamento de seu filho, estava organizando uma grande festa, uma comemoração bonita e rica para honrar a ocasião especial. Seguindo a parábola, Jesus continuou: ele mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Essa surpresa na história deixou os ouvintes surpresos. Eles sabiam da grande honra e privilégio de serem convidados para a festa do rei, mas ficaram chocados ao ouvir que os convidados rejeitaram o convite e não quiseram participar da festa. Jesus então explicou: o rei mandou outros servos dizendo: já preparei a minha festa. Os bois e os animais gordos foram mortos e tudo está pronto. Venham para o casamento. No entanto, a resposta dos convidados foi decepcionante e revoltante. Mas eles não deram importância e foram embora. Um para o seu campo, outro para a sua loja. A falta de consideração e respeito dos convidados pelo convite do rei ficou bem clara. Eles demonstraram desinteresse e desprezo pela festa preparada com cuidado e generosidade. Diante dessa rejeição, o rei tomou uma atitude surpreendente. Então, ele disse aos seus servos: os convidados que escolhi não eram dignos. Vão pelas estradas e chamem para a festa todos os que encontrarem. E assim os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Com essa mudança na história, Jesus destacou a generosidade do rei, que abriu as portas de sua festa para todos, sem se importar com a condição ou valor das pessoas. Ele mostrou que o reino de Deus é para todos os que respondem ao convite com fé e gratidão. Porém, a parábola ainda tem uma conclusão inesperada. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem sem roupa de festa e perguntou:
Como você entrou aqui sem roupa de festa?" O homem ficou em silêncio. Então, o rei disse aos seus servos: "Amarrem as mãos e os pés dele e o joguem para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Essa parte final da parábola destaca a importância de responder adequadamente ao convite do rei. Mesmo com o convite sendo estendido a todos, cada pessoa é responsável por aceitá-lo com humildade e gratidão. Aquele que rejeitar o convite ou aceitá-lo de maneira irreverente e desrespeitosa sofrerá graves consequências. Assim, a parábola do banquete de casamento é uma forte lição sobre a responsabilidade e o privilégio dos que são chamados para entrar no reino de Deus, bem como as consequências de rejeitar ou aceitar de maneira descuidada esse convite. Ela nos desafia a responder com fé, humildade e gratidão ao generoso convite do Rei dos Céus para celebrar e desfrutar das bênçãos do seu reino. Embora a Bíblia não diga exatamente quantas e quais parábolas Jesus contou naquele dia, cada uma delas trazia mensagens profundas sobre arrependimento, fé, justiça e o reino de Deus. Elas tinham o objetivo de desafiar os ouvintes a olharem para seus próprios corações e atitudes, além de confrontar as autoridades religiosas com suas falhas e erros. Além das parábolas, Jesus também enfrentou de forma direta os líderes religiosos, mostrando sua hipocrisia e falta de compreensão espiritual. Ele denunciou sua busca por honra e fama, sua exploração do povo e sua recusa em reconhecer a verdadeira autoridade divina. Os ensinamentos e confrontos de Jesus na Terça-feira Santa mostraram seu compromisso com a verdade e a justiça, assim como sua determinação em cumprir a vontade de Deus. Mesmo diante da crescente oposição e hostilidade das autoridades religiosas, Jesus se manteve firme em sua missão de anunciar o reino de Deus e oferecer salvação a todos os que o aceitassem. A Quarta-feira Santa é um dia envolto em mistério e silêncio nos relatos dos evangelhos. Enquanto os eventos que antecedem a crucificação de Jesus continuam a acontecer, este dia muitas vezes é marcado por uma pausa na narrativa, um momento de reflexão e preparação para os eventos importantes que estão por vir. Não há relatos específicos de atividades ou ensinamentos registrados neste dia, deixando um espaço vazio na história da Semana Santa. Enquanto Jesus e seus discípulos permanecem em Jerusalém, os eventos se aproximam rapidamente do clímax da Semana Santa. Nos bastidores, porém, forças escuras começam a se reunir. É nesse momento de aparente calmaria que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, começa a se mover em direção ao seu triste destino. Judas, motivado pela ganância e desejo de poder, se encontra com os principais sacerdotes e líderes religiosos, que estão decididos a prender Jesus. Ele faz um acordo com eles, se oferecendo para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse ato de traição é o ponto final que vai desencadear uma série de acontecimentos, levando à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Para os outros discípulos, este pode ter sido um momento de ansiedade e confusão, enquanto tentavam entender o que os ensinamentos de Jesus significavam e se preparavam para os desafios que viriam. Por outro lado, a Quinta-feira Santa, também chamada de Quinta-feira da Última Ceia, é um dia de muitos eventos com grande significado na tradição cristã. Marcado pela última refeição que Jesus teve com seus discípulos antes de sua crucificação, este evento, conhecido como a Última Ceia, é um momento de grande importância espiritual e religiosa, onde Jesus instituiu a Santa Ceia e passou ensinamentos essenciais aos seus seguidores. Na tarde da Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos se reuniram em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, uma festa que comemora a liberdade do povo de Israel da escravidão no Egito. Durante a ceia, Jesus compartilhou momentos de união e proximidade com seus discípulos, enquanto também os preparava para os acontecimentos difíceis que estavam por vir. Enquanto estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o vinho, símbolos tradicionais da Páscoa judaica, e lhes deu um novo significado. Ele partiu o pão, fez uma oração de agradecimento e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Depois, ele pegou o cálice com vinho, agradeceu e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para perdão dos pecados. Com essas palavras, Jesus instituiu a Santa Ceia, um sacramento que simboliza a união com Deus e com os irmãos na fé, além de lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, dados como sacrifício pelos pecados da humanidade. Participar da ceia é uma maneira de renovar o compromisso com a fé cristã e receber a graça salvadora de Cristo. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, Jesus fez uma pausa silenciosa e olhou para cada um de seus discípulos com amor e compaixão. Ele sabia que a traição e a negação estavam próximas, mas também sabia que o sacrifício que estava prestes a fazer traria salvação e vida eterna para todos os que o aceitassem. Em seguida, Jesus fez uma declaração sombria, prevendo a traição de um dos discípulos. Ele disse: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Os discípulos ficaram surpresos e tristes, e cada um começou a se perguntar se seria ele o traidor. Em João, capítulo 13, versículos 28 a 30, é contado que, depois de Jesus dizer que o traidor seria aquele para quem ele daria o pedaço de pão molhado, ele deu o pão a Judas Iscariotes e disse para ele fazer o que tinha que fazer logo. Após receber o pão, Judas saiu imediatamente. Alguns dos discípulos acharam que ele estava saindo para comprar algo ou dar algo aos pobres. Além disso, Jesus também falou sobre a negação de Pedro, um dos discípulos mais próximos. Ele disse a Pedro: "Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Essas palavras anteciparam o momento de fraqueza de Pedro durante o julgamento de Jesus, quando ele negou conhecê-lo 3 vezes, cumprindo a previsão de seu mestre. No meio desses acontecimentos difíceis, Jesus também deu um mandamento importante aos seus discípulos: o mandamento do amor. Ele disse: "Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também se amem uns aos outros. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros." Essa é uma chamada à unidade e ao amor mútuo entre os seguidores de Jesus, refletindo o amor sacrificial mostrado por Cristo na cruz. Da mesma forma, durante a ceia, Jesus deu um exemplo de serviço ao lavar os pés de seus discípulos. Ele se levantou da mesa, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um ato humilde que era feito pelos servos mais baixos. Esse gesto mostrou a humildade e o amor de Jesus, assim como o convite a seus seguidores para servirem uns aos outros com humildade e amor. Após a última ceia, ainda na Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos saíram da sala onde tinham celebrado a Páscoa e foram para o Monte das Oliveiras, mais especificamente para o Jardim do Getsêmani. Esse era um lugar familiar para Jesus e seus seguidores, onde eles se reuniam frequentemente para orar e buscar comunhão com Deus. Quando chegaram ao jardim, Jesus sentiu o peso de tudo o que estava por vir. Ele sabia o que o aguardava: a traição, a prisão, o julgamento e a crucificação. Enquanto a angústia e a tristeza o envolviam, Jesus compartilhou com seus discípulos a intensidade de sua dor e pediu que orassem com ele. Enquanto Jesus orava com muita aflição ao Pai, ele sentiu uma angústia tão profunda que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Nesse momento de grande sofrimento, ele clamou ao Pai dizendo: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres." Enquanto isso, Judas Iscariotes, o traidor, se aproximou de Jesus com um grupo de guardas e líderes religiosos armados com facas e bastões. Ele foi até Jesus e o traiu com um beijo, identificando-o como a pessoa a ser presa. Jesus, com calma e dignidade, enfrentou seus capturadores e os questionou sobre a necessidade de tanta força para prendê-lo, sendo que ele havia ensinado publicamente nas sinagogas e no templo. Ele sabia que sua prisão fazia parte do plano de Deus e que tudo estava acontecendo conforme a vontade divina. Ao ver Jesus sendo preso, seus discípulos ficaram cheios de medo e confusão. Pedro, em um impulso, puxou sua espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus repreendeu Pedro, dizendo-lhe para guardar a espada, pois quem vive pela espada, morrerá pela espada. Depois da prisão de Jesus,
ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, onde foi questionado e acusado de blasfêmia. Nesse meio tempo, Pedro, com medo por sua própria vida, negou conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a previsão feita por Jesus durante a última ceia. Assim, na Quinta-feira Santa, depois da última ceia, Jesus passou por sua prisão, cumprindo o plano divino de salvação e redenção para toda a humanidade. Enquanto as trevas da noite cobriam Jerusalém, o plano de Deus se desenrolava, preparando o caminho para o cumprimento das profecias e a vitória final da ressurreição. A última ceia, com a criação da Santa Ceia e as palavras de Jesus sobre a traição de Judas e a negação de Pedro, nos desafia a refletir sobre o verdadeiro compromisso com Cristo e o chamado ao amor e ao serviço mútuo. Neste momento de preparação espiritual, somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da Semana Santa em nossas vidas como cristãos. É um tempo de reflexão profunda sobre a caminhada de Jesus até a cruz e o túmulo vazio, e sobre como esses acontecimentos transformam nossa própria vida e compreensão da salvação e da graça divina. Que a Semana Santa seja um momento de renovação espiritual e mudança em nossas vidas, enquanto nos aproximamos da celebração da ressurreição de Jesus e da promessa da vida eterna que Ele oferece a todos os que creem. Que possamos nos inspirar no grande sacrifício de Cristo e nos esforçarmos para viver de acordo com seu exemplo de amor, graça e redenção. Que esta Semana Santa seja uma oportunidade para renovar nossa fé e nos dedicarmos mais totalmente ao caminho de Jesus, seguindo-o com humildade, gratidão e devoção. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixem nos comentários se vocês querem a continuação dos eventos que aconteceram entre a Sexta-feira da Paixão e o Domingo da Ressurreição. Se este vídeo tocou sua vida e trouxe uma nova reflexão sobre a Semana Santa, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Também queremos saber sua opinião. Então comente aqui embaixo o que mais te impactou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo especial que estamos preparando para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer e refletir sobre o grande sacrifício e a vitória de Jesus. Abraços e fiquem com Deus.